Fala galera, beleza? Bom pessoal, como está a expectativa pro clássico que a gente terá entre Palmeiras e São Paulo, jogo de ida pelas quartas de finais da Libertadores hoje às 21h30. Então tá batendo aquela ansiedade, né? Tá aquela expectativa, tá aquele frio no coração, na espinha, né? Enfim, bora lá galera, vamos falar aqui hoje sobre esse confronto histórico em Libertadores. O que a gente pode trazer de informações, de números, de duelos que eles tiveram ao longo da história. São Paulo e Palmeiras. E, evidentemente, é a primeira vez que esses clubes se encontram em quartas de finais de Libertadores. As outras 3 vezes em que isso aconteceu foram em oitavas de finais. E a vantagem do nosso tricolor é que, nas outras 3 vezes em que se encontraram, o São Paulo se deu melhor. O São Paulo passou para a fase seguinte, que foram quartas de finais. E outro ponto positivo a favor do São Paulo é que nas 3 vezes em que eles se encontraram em oitavas de finais da Libertadores, o São Paulo chegou ao menos na final do torneio, sendo que 2 vezes ele acabou perdendo para Vélez Internacional e 2005 sagrou-se campeão, tricampeão da Libertadores e posteriormente campeão do Mundial de Clubes. Bora lá falar sobre esses confrontos que aconteceu? Então vamos começar por eles. Em 1994, eu tinha apenas 2 anos, então não me lembro desse jogo, não assisti esse jogo, não acompanhei esse clima. Pelas oitavas de finais da Libertadores, primeiro jogo no Pacaembu, Palmeiras 0, São Paulo 0. E no jogo de volta no Morumbi, o São Paulo ganhou por 2-1 e acabou se classificando para as quartas de finais. Esse confronto voltou a se repetir 11 anos depois, em 2005, que muitos aí vão lembrar, né? Evidentemente eu lembro porque eu já tinha uma certa idade e tive uma grande expectativa, acompanhei muito esse torneio e é óbvio, comemorei muito quando foi campeão. Se enfrentaram em 2005 São Paulo e Palmeiras, o primeiro jogo no Palestra Itália 1-0 para o São Paulo e no jogo da volta 2-0 no Morumbi. E em 2006, um ano depois, eles novamente se enfrentaram pelas oitavas de finais. E o primeiro jogo 1-1 no Palestra Itália e a volta 2-1 para o São Paulo no Morumbi. Curiosamente, os 3 jogos, primeiro jogo na casa do Palmeiras e a volta na casa do São Paulo, e é a primeira vez que isso se inverte, ou seja, o jogo de ida, o jogo de hoje é no Morumbi. Então galera, o que nos espera para este confronto? Vamos falar um pouquinho aqui sobre números, ou seja, trazer aqui a ficha do duelo. Então, o que a gente tem nesse retrospecto? A gente tem aqui o ranking geral desde 2016. Então, como é que está essa divisão de confrontos que eles tiveram? Lembrando que aqui a gente considera todos os campeonatos, beleza? Então, o São Paulo tem 3 vitórias, foram 7 empates e 6 vitórias para o Palmeiras. Então, se a gente considerar todos os jogos de todos os campeonatos, nesse duelo o Palmeiras leva vantagem. Porém, nos confrontos mais recentes, somente os mais recentes, o São Paulo leva uma vantagem. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Em mata-matas, aí a coisa muda de figura. O São Paulo em mata-matas contra o Palmeiras, ele se deu melhor em 14 ocasiões, enquanto o Palmeiras em somente 3. E no confronto Crespo versus Abel Ferreira, a gente tem a nosso favor uma grande vantagem. O Crespo ganhou 2, foram 2 empates e nenhuma vitória do Abel contra o Crespo. Tudo nesse ano, óbvio, porque é o primeiro ano do Crespo, né, quando ele chegou no São Paulo. Então o Crespo tem levado vantagem nos confrontos diretos contra o Abel Ferreira à frente do Palmeiras. E em relação ao ambiente, né, como que está essa divisão de favoritismo? As casas de aposta estão colocando de forma muito equilibrada, porém um pequeno favoritismo para o São Paulo, talvez por jogar em casa. Então estão pagando 2,45 para quem apostar no São Paulo, 3 para quem apostar no empate e 3,1 para quem apostar na vitória do Palmeiras hoje, beleza? Vamos falar um pouco aqui, claro que já deixei claro isso em outras situações. Tanto o Crespo quanto o Abel são técnicos que variam muito a escalação. Então é muito difícil conseguir prever, eles rodam muito o elenco e a gente sempre que tenta prever uma escalação acaba tendo uma ou outra surpresa. Então, de forma geral, vamos aqui para a escalação provável que o Globo Esporte
publicou que o Globo Esporte entendeu que pode ser a escalação de hoje. Fica difícil ter certeza, mas é só um parâmetro para a gente comentar, beleza? Então vamos lá, o São Paulo deve ir, ou provavelmente irá, de Thiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo. Essa zaga é praticamente certeza. Luan como primeiro volante, Lisieiro segundo volante, o Wellington pela ala esquerda ou o Reinaldo, eu acho possível também. Daniel Alves pela direita, voltando da seleção olímpica. O Daniel Alves que fez uma declaração muito polêmica, enfim, gerou um certo conflito ali, principalmente com os torcedores, né? Com nós. Eu não gostei da declaração, achei fora de contexto, achei no momento errado e achei que acaba não contribuindo muito com o momento do clube para um jogo decisivo. Muito pelo contrário, acaba de certa forma gerando ali um pequeno conflito, um ambiente que não tem nada a acrescentar, muito pelo contrário, só atrapalha no momento. E no meio, Benítez, ataque, Rigoni e Pablo. Pablo que vem de gols contra o Atlético Paranaense. Pablo que tem um retrospecto recente até interessante contra o Palmeiras. Pablo que tem feito gols contra o Palmeiras. Então é algo que a gente pode se apegar, apesar das deficiências técnicas do Pablo, que a gente já falou aqui várias vezes. Mas é um jogador esforçado e vamos torcer para que, óbvio, ele se dê bem contra o Palmeiras e nos ajude, né? A escalação provável do Palmeiras é o Everton, Luan e Gustavo Gomes na zaga. Na esquerda, Piquerez ou Renan. Na direita, Marcos Rocha. Como volante, Zé Rafael e Danilo. Pelo meio, né, no meio de campo ali, Scarpa, Rafael Veiga ou Dudu. Talvez Dudu entre jogando. No ataque, Wesley, Daverson ou Luiz Adriano de centroavante. Galera, se a gente for falar do histórico mais recente, que eu falei que a gente ia comentar posteriormente, no histórico mais recente, o São Paulo leva vantagem em cima do Palmeiras. Se a gente considerar, desde que o São Paulo quebrou o tabu no Allianz Parque, na temporada passada ainda com o Diniz, o São Paulo ganhou de 2-0 contra o Palmeiras, que ainda também era do Luxemburgo, o São Paulo tem tido ótimos resultados contra o Palmeiras. De lá pra cá, o São Paulo que se enfrentou no retorno, né, enfrentou o Palmeiras no retorno do Campeonato Brasileiro, e em mais 3 ocasiões agora no Paulista da temporada 2021, sendo uma na fase de grupos e 2 nas finais do Paulista, né, no mata-mata, o São Paulo não perdeu nenhum jogo. E, além disso, o jogo do Brasileiro agora, mais recentemente, o São Paulo não perdeu nenhum jogo e o São Paulo só tomou um único gol em todos esses confrontos e ainda um gol meio que acidental, um gol de uma bola desviada, parecido com o gol que o Luan fez contra o Palmeiras, né, na conquista do Paulista. Uma bola que o Rony chuta, inclusive o próprio Luan estava envolvido, ele tenta interceptar, a bola desvia e mata o Volpi. Foi um empate 1-1 no retorno do ano passado no Morumbi. Então, se a gente considerar o retrospecto, a partir de 2016, que é o primeiro que a gente colocou lá, o Palmeiras leva vantagem. Se a gente considerar o retrospecto mais recente da temporada, essa temporada e a temporada passada, o São Paulo tem levado vantagem. Então, concluindo, o que a gente tem para esse clássico? De modo geral, eu entendo, na minha concepção, que é muito equilibrado. Eu acredito que serão jogos mais amarrados, parecidos com o que a gente viu no Paulista. Não acredito em jogo muito aberto, em jogo muito técnico. Acredito em jogo mais disputado, mais aguerrido, mais brigado, como foi no Paulista, diferentemente do jogo que aconteceu mais recentemente pelo Brasileiro. Acredito que ali o contexto do jogo, que é o jogo de pontos corridos, que é um jogo em que a derrota não gera tantos problemas assim, né, que é possível você perder, vai perder 3 pontos. Já no mata-mata não, você tem um contexto que é uma quarta de finais de Libertadores e uma derrota pode provocar eliminação. Então eu acho que vai ser um jogo muito mais truncado, parecido com o que foi no Paulista. Então o Paulista até saiu o gol do Luan ali, estava um jogo muito amarrado, muito brigado, pouco técnico e muito brigado. As equipes estavam evidentemente com medo de perder, né, de entregar a bola ali e acabar resultando na derrota e na perda do título ali no final do Paulista. E acredito que vai ser assim na Libertadores. Serão jogos muito equilibrados. É claro que assim, se você considerar no que diz respeito a argumentos, existem argumentos para qualquer posição nesse caso. Eu acredito que é equilibrado, assim como as casas de apostas estão colocando. Porém, existem argumentos a favor do Palmeiras, daqueles que acham o Palmeiras favorito, porque nos últimos anos o Palmeiras tem sido melhor que o São Paulo, o Palmeiras tem investido mais, o Palmeiras tem tido mais conquistas, o Palmeiras está no momento melhor que o São Paulo, o Palmeiras que é inclusive o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, e tem argumentos a favor do São Paulo quando você fala do retrospecto histórico, quando você fala do retrospecto mais recente de clássicos entre São Paulo e Palmeiras.
Então, existe argumentos para os dois lados, cada um se apega àquilo que acha melhor. Eu acredito que colocando tudo isso, todos esses fatores, né, o retrospecto recente, que é favorável ao São Paulo, colocando o retrospecto um pouco maior, que é favorável ao Palmeiras, colocando o momento do Palmeiras nos últimos anos, que é melhor que o do São Paulo, que é o atual campeão da Libertadores, colocando a questão de mata-matas de Libertadores, que o São Paulo levou vantagem nos outros três, colocando a questão de mata-matas no geral, que o São Paulo leva vantagem. Então, se a gente for misturar tudo isso e fazer um bater no liquidificador, vamos colocar assim, no fim das contas eu considero um jogo muito equilibrado, um clássico do tamanho que é e que a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer no campo. Não dá para prever antes, não dá para colocar grande favoritismo, não dá para dizer que alguém vai passar com certeza. Acredito que vai ser no detalhe, acredito que tudo pode acontecer e é óbvio, tomara que o nosso tricolor consiga passar e novamente repita o que aconteceu das outras 3 vezes, chegando em finais, e que repita somente a final de 2005, em que a gente conseguiu sagrar-se campeão. Beleza, galera? Por hora é isso, é só um resumão do que nos espera para esse grande clássico. Óbvio, todos são paulinos, óbvio que todos os palmeirenses estão com grande expectativa, né, aguardando esse jogo. A gente já viveu isso recentemente no Paulista e a gente vai viver na Libertadores, vai começar hoje a partir das 21h30. E o que é curioso, o que é legal, o que é bacana é que muitos torcedores, se a gente considerar que a última vez que aconteceu esse confronto, esse duelo em mata-matas em Libertadores foi 2006, muitos torcedores, a molecada, nem eram nascidos ainda em 2006. Então é a primeira vez que eles vão ter a oportunidade de ver um clássico desse nível no torneio de maior importância que um clube brasileiro pode participar no continente sul-americano. Vou deixar um pouco de lado o Mundial, né? Vamos colocar do que está aqui, do que é possível no continente sul-americano. Então, o maior campeonato do continente sul-americano, a gente vai ter um clássico do nível São Paulo e Palmeiras, ou Palmeiras e São Paulo. Galera, tenho certeza que muita gente aí tá aflita, tá ansiosa, tá esfregando as mãos, tá nessa ansiedade de finalmente começar esse jogo e ver o que vai acontecer. E óbvio, cada um torcendo para o seu time. Beleza? Por hora é isso. Vamos que vamos. E curte aí, galera. Compartilha, comenta o que vocês esperam, qual que é o palpite para o jogo. Se vocês acham que tem favoritismo, se acham que não tem, se acham que eu falei besteira aqui em algum ponto, por que eu falei besteira. Enfim, o que quiserem. Beleza? É isso, vamos torcer, estamos juntos e até a próxima. Vai, tricolor, e fui!